O teto de toda gestão é a legalidade. Ainda que a legalidade seja uma imoralidade, ainda que a legalidade seja uma absurdez, você tem que estar debaixo da legalidade para depois não dizer: "Ah, mas eu não era essa a minha intenção". A intenção ela é segundo ou terceiro plano. Então proteja-se. Se você vai fazer alguma coisa, faça uma advertência para o seu superior de que aquilo pode redundar numa consequência drástica. Se ele insiste, você tem que ter o profissionalismo e dizer: "Eu lamento muito, mas eu não vou poder cumprir a sua ordem, porque vai ser o meu CPF que vai estar exposto". Então proteja-se. Maravilha, maravilha. Sejam bem-vindos a mais um Pode Tombar, o podcast Conversa de Patrimônio com o Diogo Duarte, e hoje o tema é especial. Nós vamos falar sobre a importância do legislativo no auxílio da gestão patrimonial. Às vezes, leis truncadas que exigem coisas que não deveriam exigir e que precisam ser alteradas, e que muitos entes vão empurrando com a barriga, vão levando, porque não sabem o caminho certo para uma alteração legislativa. E para isso nós trouxemos um convidado especial. Ele é especialista nessa área. Ele vai te abrir os horizontes e os olhos para como fazer uma alteração legislativa e as suas dificuldades. Ele é deputado estadual e ele é atuante, conhecedor da matéria. Eu estou aqui com Martinho Carmona. Muito bem-vindo, deputado. Uma salva de palmas, né, turma, aqui pro... Agora! Nossa equipe presente. Deputado, é uma honra tê-lo aqui no Pode Tombar. Seja bem-vindo. Bem, boa noite a todos. Diogo, é um prazer estar aqui com você nesse trabalho do seu podcast, o Pode Tombar, né? E pedimos que Deus nos abençoe no momento que vamos tratar de assuntos de tanta relevância e importância para toda a sociedade brasileira e muito mais especificamente no meu caso aqui do Pará. Maravilha, maravilha. Deputado, é uma das questões, antes da gente iniciar, quantos mandatos o senhor acumula de deputado estadual? Eu fui eleito pela primeira vez em 1994. Eu estou com 8 mandatos consecutivos de deputado estadual. Consecutivos. Então, a nossa audiência já sabe que não é falta de experiência, ou seja, experiência tem, 8 mandatos consecutivos. Nesse período, deputado Martinho, o que o senhor vê nesse âmbito legislativo em relação à área técnica? O senhor vê que os projetos, principalmente na gestão patrimonial, quando vem um projeto de lei, ele é mais uma análise técnica sua como deputado ou vem uma assessoria ou tem um respaldo técnico por trás? Qual é a primeira visão de um projeto de lei? Eu falo isso porque muitos do que estão nos ouvindo e vendo, eles querem entender até a linguagem para passar um projeto técnico, um projeto que às vezes é entendido como burocrático. Qual é a primeira visão? É na casa da assessoria ou já é direto no agente legislativo? Bem, Diogo, na verdade tudo começa com a origem. Existem várias iniciativas para se apresentar um projeto de lei. Existem projetos que são de exclusiva iniciativa do executivo, em outros momentos do judiciário, em alguns outros momentos do Tribunal de Contas, da própria Assembleia Legislativa através de decreto legislativo ou de iniciativa de um parlamentar. O fato é que, independente da origem do projeto, aonde é que ele foi gerado, quem o propôs, qual é o objetivo do projeto, se é uma inovação, se é uma atualização de determinado tema, de determinado assunto, seja qual for, quando ele chega na Assembleia Legislativa, ali naquele momento que é suprida esta exigência legal, que é
a origem, porque se ele pertence a outro poder da iniciativa, ele já nasce morto, porque ele é identificado com vício de origem. Então, o primeiro, ele é apresentado na Assembleia no DIDEX, que é um departamento que faz a distribuição de todos os projetos, de todas as matérias da casa. O passo seguinte, ele é encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, e dependendo do tema que ele aborda, ele pode também ser encaminhado para outras comissões temáticas. Nas comissões temáticas, eles são naturalmente observados após passarem preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Qual é o papel desta comissão, que é a mais importante? Ela visualiza logo se ele está com a origem correta. Quem enviou tem a prerrogativa de poder enviar aquele projeto com aquela matéria, com aquele assunto, e ela avalia apenas a constitucionalidade da matéria, do projeto. Quando a Comissão de Constituição e Justiça declara que aquele é um projeto constitucional, isso depois de indicação de relator, da relatoria, da discussão, muitas das vezes com pedido de vista para que um outro deputado possa estudar com mais profundidade aquela matéria, e aí sim a pensar o seu voto. Quando é votado na comissão, identifica-se se ele é constitucional ou inconstitucional. Se ele é inconstitucional, ele morreu ali mesmo. Ele não prospera. Perfeito. Mas mesmo assim ele vai a plenário já com este carimbo de inconstitucional. Agora, caso o plenário, que é soberano, decida que aquela matéria ela é constitucional, contrariando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, então ele retorna para a comissão para uma outra avaliação muito mais minuciosa, detalhada, com o acompanhamento de mais assessorias jurídicas específicas do caso, e aí sim define-se completamente o caso. Passando na Comissão de Constituição e Justiça por todos esses crivos, ele é encaminhado para a comissão temática a que ele se refere. Se na área de esporte, se na área de segurança, se na área de saúde. Nós temos várias comissões na casa e cada uma trata desses assuntos específicos. Passada nas comissões, e às vezes não passa só na Comissão de Constituição e Justiça, passa numa outra comissão que é extremamente importante, sobretudo quando os projetos são de origens de um outro poder, que é a Comissão de Finanças da casa. Perfeito. Depois vai para as comissões temáticas. Então, esse é o primeiro passo. Depois de transitar em todas as comissões e com pareceres favoráveis ou contrários, com recomendações de aprovação ou rejeição, aí sim vai para a presidência da casa e ela vai pautando os projetos para que cheguem até o plenário, onde se discute, vota, e depois de votado, se aprovado, ele tem um caminho que depende da origem. Em alguns casos de emenda constitucional, a própria casa, a Assembleia, é ela quem publica, né? Ela promulga. Quando é um projeto de lei ou de outras origens, vai para o governador sancionar. E aí, a sanção do governo, ela é publicada. Só que, muitas das vezes, esse projeto pode ser vetado. E tem várias maneiras de vetar um projeto, integralmente, parcialmente. E dependendo do que o governador decide, se aprovar, vetar parcial ou integralmente, ele volta para a Assembleia, no caso de veto, e nós podemos manter o veto, ou também podemos derrubar o veto e manter a decisão que a casa havia tomado, e aí já não é mais um projeto que ele é sancionado pelo governador, mas ele é promulgado
pela Assembleia. Esse é um trâmite, em resumo, do que acontece no Legislativo Estadual. Eu vou fazer uma observação, deputado. Baby Casper, foi só a primeira pergunta. Já viu que é forte, né? O homem é forte. Deputado Martinho, assim, foi uma aula, uma explicação, acho que muito didática, resumiu em poucos minutos realmente o trâmite. E o que eu observo, e que a gente vive no dia a dia, é que de fato existe um tempo de maturação desse projeto muito grande, para que ele realmente seja aprovado, com ressalva, sem ressalva ou rejeitado, enfim. Eu vou trazer um caso prático, por exemplo, de um cliente nosso, que ele é um governo de estado, é o órgão central de patrimônio. Eles possuem uma lei estadual que é um pouco truncada, e eles decidiram que não vão alterar essa lei, porque eles precisam executar melhor o desfazimento de bens, alienação, venda, doação, e ela é um pouco truncada. Então, na consultoria, nós passamos duas possibilidades. Ou a gente vai para a alteração da lei, ou a gente vai direto para a instrução normativa, altera o decreto e entra com uma instrução normativa, para ser objetivo, prático, mas vinculado às regras da lei, e tem regras que eles não se agradam, que trancam um pouco o processo. A nossa análise foi que, se nós alterássemos a lei, a consultoria não conseguiria andar com o assunto desfazimento por no mínimo 3 meses naquele estado. No Pará, poderia dizer que o tempo de maturação de uma alteração legislativa técnica, dá para dizer que levaria também uns 3 meses ou mais ou menos? Qual o tempo estimado? Na verdade, não há uma regra para esse tempo, pelo contrário. Sempre foi assim, agora está mais acentuado. Tudo é uma questão política, do interesse. Então existem, dentro de um parlamento, sempre deputados que apoiam o governo de plantão e tem grupos de deputados que são da oposição. Então, em função dessa questão, normalmente não há uma previsão precisa de tempo de maturação de um projeto, porque existem vários mecanismos de procrastinação, de protelação e também de agilidade. Por exemplo, o governo, quando ele tem muita urgência, ele coloca num regime que é excepcional. Todo projeto tem um regime normal e o governo pode botar como um regime de urgência. E aí, no regime de urgência, não cabem todos os recursos que um parlamentar tem, como pedir vista, pedir adiamento. Quando ele apensa a urgência a um projeto, há um enquadramento para que isso aconteça, não é qualquer projeto que ele pode dizer que recebe o carimbo de urgência, mas quando acontece a urgência, ele tem uma tramitação bastante curta. Então, um projeto de origem de um deputado, ele pode, em média, normalmente, se ele não for polêmico, se ele for um projeto que tenha a maioria da compreensão dos parlamentares na mesma direção, ele pode levar uns 3 meses. Mas tem projetos que estão há anos, anos na casa. Existem projetos que mudam de legislatura e depois são até arquivados e não prosperam, porque existem muito meio de procrastinar, né. Ainda tem mais um detalhe, ainda agora eu falei que tudo se esgota quando o governador, sanciona ou veta. Mas mesmo quando ele sanciona ou quando a Assembleia promulga uma lei, ainda cabe, sempre há de caber recurso para o Tribunal de Justiça. Você pode judicializar aquela questão, questionando a constitucionalidade daquela lei que foi aprovada, sancionada ou promulgada. Então, por isso é que as leis, elas são, assim, de datas imprevisíveis, mas tudo depende do calor político do momento que se vive. Agora mesmo nós estamos vendo no Congresso Nacional assuntos que já estão há muitos meses represados e que são, de repente, trazidos à pauta por uma questão política circunstancial. Perfeito. Então isso varia muito de acordo com o momento e com a força política.
Se você tem o maior número de parlamentares num parlamento, Pode aprovar evidentemente mais rápido. que a sua força pode aprovar mais rápido ou pode postergar Perfeito. a aprovação. Eu vejo que é essa, geralmente, a grande dificuldade da administração. Primeiro, ter o apoio político e tentar mensurar esse tempo, como o senhor falou, que é imensurável. A gente não tem uma garantia de tempo. Talvez uma garantia mínima de 3 meses, vamos colocar, se for com urgência, se tudo correr bem. Então, em menos de 3 meses, vamos colocar, não afirmando, mas trazendo para uma realidade prática, seria difícil aprovar um projeto de cunho burocrático administrativo. No mínimo uns 3 meses, podendo levar alguns anos e algumas legislaturas, a depender do caso. Nós tivemos uma situação, deputado, também de um estado, que eles aprovaram agora recentemente uma espécie de reuse, banco de materiais. O que é o reuse? É uma iniciativa que eu já trago no meu livro desde 2013, no Manual de Controle Patrimonial, de reaproveitamento interno de bens. Então nós colocamos isso em lei. O que eles fizeram? Olha, se você tem bens no teu setor fora de uso, não vamos pensar em desfazimento, vamos fazer um reaproveitamento interno. Só que na lei exigia que fosse via sistema informatizado, algumas questões. E essa aprovação ela foi rápida, mas ela foi rápida também porque tinha um apelo popular, ou seja, ia trazer mais economicidade, agilidade. Então eles fizeram um movimento dentro da administração, da Secretaria de Administração, trazendo a população, trazendo imprensa local, e houve um apelo, como se fosse uma comoção popular. Não, isso é necessário, é necessário. E a gente viu que tramitou muito rápido. O senhor vê isso, que muitas vezes o apelo popular por estarmos tratando de uma casa com agentes políticos, ele vai fazer diferença também nesse aspecto? Na verdade, tudo pode. Uhum, Ele pode trazer uma agilidade maior, como ele pode muito bem retardar. perfeito. A pressão, na verdade, ela sempre existe. Por exemplo, a Assembleia, ela tem as suas sessões deliberativas são públicas e qualquer cidadão pode assistir. Perfeito. Então a pressão popular é constante em todas as reuniões plenárias em que se vai deliberar. Por isso é que os fatores políticos são determinantes. Muitas das vezes, você falou no mínimo de 3 meses. Quando do interesse de um governo e que a maioria dos parlamentares estão, na base do governo, tem projetos que em 10 dias são aprovados. Tem projetos que têm um efeito relâmpago, né. Perfeito. Então ele já manda com o perfil e o caráter da urgência e, ao mesmo tempo, ele faz uma convocação para a presença dos parlamentares que são da sua base, e eles dão quórum, e eles dão tempo para a oposição se manifestar, e eles ficam lá porque existem 2 tipos de sessões na Assembleia Deliberativa. Uma sessão normal, quando o presidente convoca para tal dia normal, então quando ela é uma sessão normal, regular, ela tem um período de começar. No caso da Assembleia do Pará, começa às 9 horas e termina 12h30, Certo. para apresentação, discussão e votação. Perfeito. Mas quando a pauta é muito robusta, são muitos projetos e projetos que não se tem uma previsão de quantos vão discutir, quantos vão encaminhar, quanto tempo vai demorar aquele projeto na pauta, o presidente convoca tantas quantas para esgotamento da pauta. Quando ele usa esse termo, convoca para tal dia, para tal hora, tantas quantas, aí só vai acabar aquela sessão, ela pode durar turnos e turnos, de manhã, de Sim. tarde, de noite, de madrugada, ela só vai acabar aquela sessão Uhum. quando aquela pauta for esgotada. Certo. Então, quando o governo tem muito interesse, aí ele manifesta politicamente as suas articulações e o presidente convoca para tantas quantas. Significa dizer que nenhum projeto daquela pauta poderá de ser votado naquela sessão, dure o que durar aquela sessão. E um outro detalhe, você também tem projetos que são votados em turno único, em primeiro turno e em 2 turnos. Então, há interstícios que você pode
cumprir, porque no plenário da casa e o próprio regimento da casa e de qualquer casa legislativa, quer uma Câmara, quer uma Assembleia, quer um Congresso Nacional, o regimento interno é defesa, instrumento de defesa das minorias. Perfeito. Por exemplo, votou em primeiro turno e o presidente diz: para esgotar a pauta, vamos votar o segundo turno. Mas se um deputado se levantar, for no microfone à parte e questionar e dizer: não, eu não concordo que esse projeto volte nesta mesma sessão em segundo turno, aquele projeto não volta, ainda que seja só um. Por Perfeito. quê? Porque o regimento, ele fala que só há acordo que quebre o regimento, que quebre o interstício dos tempos, se for por unanimidade e não por maioria. Uhum. Tem ainda essa questão. E aí, e justamente por isso, a gente consegue ver que existe uma complexidade. Técnica, política, tem o regimento, tem a intenção, tem o interesse, tem o não interesse. Então, é importante essa fala que o senhor nos traz, para que todos possam entender que trabalham na alta administração, seja como gestor maior, seja como secretário de Estado ou de município, ou também da União, seja no setor de patrimônio, na coordenação ou trabalhando direto na execução. O entendimento político, ele é fundamental. Da trama política para que os regulamentos de patrimônio e as leis patrimoniais sejam aprovados. E até, deputado, o que a gente coloca isso para os nossos ouvintes, que são a maioria é de técnicos, temos alguns políticos, uma maioria é gente técnica, que não joguem para o legislativo projetos de lei sem fundamento. É queimar cartucho. Concorda, deputado? Olha, essa é uma questão que os fundamentos, eles são importantes, mas o fundamental num projeto é a questão política. Porque nós temos, por exemplo, quando chega um projeto para eu o pequeno relato, eu já participei de todas as comissões, né, eu já fui primeiro secretário da Assembleia, já fui por 2 vezes presidente da Assembleia em 2 mandatos, e eu sou membro, nato e titular da Comissão de Constituição e Justiça. Então, os próprios toda vez que chega um projeto, para minha relatoria, eu o encaminho primeiro aos técnicos legislativos, para eles verem se as técnicas legislativas estão no enquadramento perfeito e também se há os vícios de origem ou se eles estão atribuindo missões e deveres a quem o projeto pode ou não fazer isso. Perfeito, que às vezes pode ser descabido também. Pode. Então, eu já vi projetos bons não serem aprovados e projetos nem tão bons serem aprovados. Perfeito. Vamos ouvir agora o que a nossa audiência manda de pergunta, se é alguma coisa leve ou se vai gerar polêmica. Sem problema. Baby Casp. Baby Casp, todos já conhecem, é o mais novo da Casp Online. Há quantos anos, Baby Casp? Parei de contar no 7º ano. Parou de contar no 7º ano. O número 7 é um número forte, viu, Baby? Tem sabedoria, tem sabedoria. Primeira pergunta, Baby Casp. Minha pergunta é do grande Ilmo. Ilmo, aluno de todos os treinamentos. O Ilmo é um aluno nosso, ele participou de todos os treinamentos, todos. Todas as lives ele está presente. Ele é um excelente técnico, trabalha fortemente. E não só técnico, né, Baby Casp? Nos nossos grupos ajuda a responder, são centenas de pessoas no grupo de WhatsApp, ele ajuda a responder, é extraordinário. O que o nosso amigo Ilmo pergunta, Baby Casp? Ele mandou assim: eu, sendo auxiliar da gestão patrimonial, sou responsável também pelas atitudes que serão tomadas no inventário. Ele é responsável pela... Gestão patrimonial. Se ele é responsável pelas atitudes do inventário, pronto. Ele não é responsável. Se eu sou agente patrimonial e o meu inventário é feito por uma comissão de inventário, que é o correto, aí entra a questão das leis, eu preciso ter isso bem regulamentado. Eu preciso ter definido que quem faz gestão patrimonial é o gestor de patrimônio, quem faz o inventário é uma comissão de inventário e esses papéis bem definidos. Estando bem definidos, não, o gestor de patrimônio não responde pelos atos da comissão, até pelo princípio da segregação de funções. Entretanto, existem funções e atividades
que elas são uma interseção entre as duas áreas. Então, atitudes como disponibilizar relatórios, disponibilizar o mapeamento para que a comissão possa atuar sala a sala localizando os bens, é uma prerrogativa do patrimônio. Então, se eventualmente a comissão de inventário não o faz e alega o não fazer por não ter recebido o suporte da área patrimonial, sim, a área patrimonial vai ser responsabilizada ou pode ser responsabilizada pela ausência da comissão decorrente da sua omissão. Mas, se oferecendo todo o suporte nas prerrogativas previstas em lei, decreto, instrução normativa, não tem problema nenhum. Cumpriu o seu papel, passou as informações para a comissão, seguiu o rito, o que a comissão fizer de certo ou errado, a responsabilidade e também o mérito será dela. Mas existem as interseções, e nessas interseções a gente tem que estar atento. Então, por exemplo, nos nossos regulamentos internos, nós sempre colocamos papel do gestor de patrimônio, papel da comissão e papel do responsável pelos bens, que é aquele que administra o uso, a guarda dos bens. Então, ele também tem um papel fundamental. Então, por exemplo, se o responsável pelo bem ele não recebe a comissão de inventários, não, aqui na minha sala ninguém entra, não quero ser fiscalizado, os meus bens aqui eu que administro, ninguém vai aqui querer tirar foto dos bens, isso não existe. Se o responsável pelos bens faz isso, a comissão não consegue operar. Mas ela não consegue operar por um fato gerado pelo responsável. Então, ele vai responder, mas o inventário vai ficar incompleto. Agora, se por outro lado ele fala, não, pode entrar, dá todo o suporte, abre gaveta, para que, porque o inventário é uma fiscalização, né, Ilmo? O inventário é uma fiscalização da existência física dos bens. Se o responsável recebe, dentro dos termos da lei eu digo no âmbito geral, na lei, nos decretos, no regulamento de uma forma, nas normas internas, se ele dá esse suporte, a comissão não o faz, a responsabilidade é da comissão. Então, a questão de responsabilidade, obedecendo o princípio da segregação de funções, nós temos que observar os papéis individuais. Se esses papéis individuais estão sendo cumpridos, ótimo. Um não paga pelo problema do outro. O problema é quando eu não tenho esses papéis bem definidos, e é por isso que a gente está com o deputado estadual Martinho Carmona. Para entender o seguinte, se a minha lei é falha, e eu vou dar um exemplo aqui, claríssimo, deputado, de uma lei que determinava, por exemplo, que o inventário fosse feito pelo setor de patrimônio. Tem uma lei municipal tratando disso. O inventário é feito pelo setor de patrimônio. O próprio TCU tem vários acórdãos dizendo que isso afronta o princípio da segregação de funções. Quem tem que fazer inventário não é o setor de patrimônio, é uma comissão multissetorial, porque existe um conflito de interesse. Ele registra, ele controla e não pode fiscalizar o que ele está controlando. Então tem leis municipais, em estado não me recordo do absurdo nessa linha, mas tem lei municipal dizendo que o patrimônio deve fazer o inventário, às vezes, de 40, 50 mil, Baby Casp, bens de um município. Como é que um patrimônio que muitas vezes tem 3 servidores, mal dá conta de fazer registro do ingresso, das movimentações, ainda vai fazer o inventário? Impossível. A gente tem um cálculo matemático que a gente apresenta para a turma do Brasil inteiro, já são milhares de alunos, que um inventário ele precisa um quantitativo mínimo de pessoas para ir em loco, verificar os bens, e quando a gente coloca isso matematicamente numa fórmula, a gente vê que 3 pessoas numa prefeitura não é o suficiente para inventariar todas as secretarias, é impossível. E aí quando uma lei vem e determina, é aí que eu entro nessa questão com o senhor. Essas leis são mal elaboradas, colocam em xeque o andamento. E aí o município, aquele camarada que é do patrimônio, que só tem 3 pessoas, geralmente é um diretor e mais 2, e às vezes é um chefe e só tem ele, eu falo que é uma equipe, é só ele, é ele chefiando ele mesmo. Aí eu pergunto, ele vê uma lei como essa que ele tem que fazer o inventário. E aí? Ele vai alterar no legislativo, aí ele pensa, poxa, para eu alterar, olha todo esse trâmite. Aí ele pensa, será que eu vou mandar só essa alteração? E se depois eu tiver mais alterações? Aí ele fica com o coração apertado. Deputado, tira esse aperto do coração dos nossos amigos. Eu lamento dizer que eu não vou tirar, porque, Não tem como. lamentavelmente, existem leis que são inexequíveis. Exatamente. Elas são exatamente produto de um momento político, de uma vontade política de quem está eventualmente sob o comando. Nós hoje estamos vendo, eu não quero ser inconveniente de tocar sempre na mesma tecla, Olha, mas você não sabe que podemos derrubar essa live, viu?
Certo. Não, mas A defe eu lhe digo que é como um médico. O médico não pode dizer o que o paciente quer ouvir. Ele tem que dizer em que estado, na verdade, ele está e qual o tratamento que ele deve se submeter, Perfeito. qual o remédio que ele deve tomar. Lamentavelmente, hoje, no país, a partir do exemplo maior, nós estamos numa situação extremamente constrangedora, sobretudo nós legisladores. E eu, como deputado estadual, me sinto absolutamente inútil no aspecto de legislar, porque com as ações que o comando maior do Poder Judiciário está tomando, você pode ter a qualquer momento uma lei estadual nula nos seus efeitos. Ela pode ter todos os seus fundamentos, toda a consistência necessária, observando todas as suas prerrogativas para se tornar uma lei, com sanção, com promulgação, com tudo, e ela se tornar letra morta. Por quê? Porque, lamentavelmente, eu culpo em toda essa situação que nós estamos vivendo, porque reflete. Não adianta a gente querer fazer. Que adianta a gente discutir no município muito uma questão, no estado uma questão, se quem governa a nação, a partir de Brasília, se ecoa para todos os municípios e estados o que de lá sai. Hoje há uma insegurança jurídica. Sim. Com esta insegurança jurídica, claro que a insegurança legislativa vai embora, a insegurança executiva vai embora. Mas o processo legislativo ele continua, seguro ou inseguro, eu preciso alterar as leis, Correto. né, por exemplo, esse município, ele vai precisar alterar esse equívoco de uma lei, né, que originou daqui a pouco há 10, 20, 30 anos atrás, e aí eu lhe pergunto, nesse caso dele em específico, que ele tem uma regra que é inexequível, não tem como ele seguir, e nós temos o princípio da legalidade, faça o que a lei prevê. Ele fica numa forquilha, ele fica num bifurcado. É por isso que existe o mecanismo da ação judicial de que a lei é inconstitucional. Então, quando você exige, através de uma lei, que determinada ação seja tomada e ela se contradiz na sua própria atuação, na impossibilidade de se tornar, por exemplo, eu poderia fazer uma lei que proibia qualquer pessoa do mundo passar fome. Eu posso Não botar tem na lei como, e todo mundo vai aplaudir, mas cadê a execuibilidade não disso? consegue Você dizer. não consegue. Então, Ah, eu diria que hoje, sobretudo nos municípios, o município ele tem um regramento que é muito específico para ele. E se ele minimamente, por exemplo, hoje nós, deputados estaduais, estamos ensanduichados, porque existem as leis que são prerrogativas da União, do Congresso, e existem leis que são do município. Nós ficamos numa margem muito pequena para legislar como deputados estaduais. O máximo que a gente essa consegue, observação. em muitos casos, é legislar concorrentemente com o Congresso. Ou seja, assim como eles, nós também podemos legislar em casos específicos. Então, não é muito frequente um projeto ele não passar na Comissão de Constituição e Justiça, porque, embora seja um assunto estadual, por exemplo, como é que você pode ter uma lei nacional para o Rio Grande do Sul e para o Nordeste? Como é que a mesma lei que rege o Nordeste, com todo o seu semiárido, com todo o seu sertão, Isso para a Amazônia, essa é uma questão como é que você vai ter? relevante. Claro que você vai dizer para a Amazônia: "Não, aqui na Amazônia o mesmo critério que nós usamos no sertão, não existe essa possibilidade". É verdade. Então, quando os estados, e isso foi em 1980, a Constituição de 1980 subtraiu dos legislativos estaduais praticamente toda a sua autonomia. Eu queria exemplificar isso para a nossa audiência. As mesmas regras, por exemplo, que nós temos de contabilidade pública e gestão patrimonial, que elas são muito interligadas. Eles tratam praticamente do registro dos bens, a contabilidade, obviamente, de muitas outras coisas, mas o MCAS, o Manual de Contabilidade, as normas internacionais de contabilidade convergidas, elas são as mesmas para todo mundo.
para a União, Estado, município, grande, pequeno, médio, e muitas vezes de altíssima complexidade. Nós temos, eu ministro pós-graduação, nós temos turmas de pós-graduação em contabilidade pública, e muitas das vezes nós estamos explicando conceitos técnicos em 24 horas de aula para quem já é contador atuante em município, e ao final da aula eu ouço isso de contadores muito experientes. Professor, pela primeira vez eu entendi esse assunto. E aí eu lhe pergunto, como é que a gente consegue fazer com que todos falem a mesma língua? Ou isso é uma utopia? É uma ideia. É bom que baliza para cima, mas muita gente não consegue subir. E o patrimônio ele não é diferente. O camarada que está lá no sertão, como o senhor falou, ele vai estar lá no sertão, ele tem que fazer um inventário patrimonial da mesma forma que a capital faz, com o controle individual dos bens, mas muitas das vezes ele não tem nem um sistema de patrimônio. E quando desenvolve um sistema é mal feito, e quando aluga o prestador de serviço, ele não executa da forma que deveria, e quando troca a administração, o administrador leva consigo o sistema e pede para fazer uma troca, perdem-se os dados, começa tudo do zero. Então eu vejo muito isso nos interiores, nos sertões, as administrações patrimoniais sendo reiniciadas a cada mandato. Porque vai embora o contador, que normalmente não é concursado, vai o chefe de patrimônio, que não é concursado com aquele governo, vai o sistema de informática. E aí a gente pergunta, poxa, mas não existe um contrato, eles rescindem ao final do mandato. E pior, se a gente tenta requerer os dados, por algum motivo deram uma ordem que aqueles dados não devem ser fornecidos. E aí imagina uma administração municipal. E muitos que nos ouvem, né, Baby Casper, relatam isso. Quando não some do nada o banco de dados. Quando não some do nada. O Baby Casp, ele participa de todas as reuniões da nossa consultoria, todas. Eu falo que ele já é o melhor consultor da Casp Online, porque ele que gerencia e administra. A gente ouve tanta coisa nesse sentido e as coisas vão passando, e daqui a pouco a prefeitura ela já não tem mais um sistema, porque levaram o sistema e não forneceram os dados para o novo sistema. Não tem mais base nenhuma, não tem mais nenhum histórico, ou seja, morre. O que nós fazemos? A gente tem criado normas técnicas para isso. Mas a minha pergunta nesse sentido, deputado, o legislativo ele tem como auxiliar nesse processo de dizer, olha, basta em relação a isso. Você vai deixar a administração, se você levar tudo e se você acabar com os dados, você vai ter uma punição lá na frente. Você vai ser um ex-gestor com problema. Tem como o legislativo atuar fortemente nisso? Ou melhor não, seria papel do Ministério Público, do Tribunal de Contas? Olha, eu diria que todo contador, todo gestor, ele só tem uma coisa que eu faria, eu já fui gestor: proteja-se. É verdade. Proteja-se sempre. Se a decisão é sua, dê fundamentos para a sua decisão baseado numa legislação clara, se certo ou errada, na legislação. Porque o teto de toda gestão é a legalidade. Ainda que a legalidade seja uma imoralidade, ainda que a legalidade seja uma absurdez, você tem que estar debaixo da legalidade para depois não dizer, mas não era essa a minha intenção. A intenção ela é segundo ou terceiro plano. Então proteja-se. Se você vai fazer alguma coisa, faça uma advertência para o seu superior de que aquilo pode redundar numa consequência drástica. Se ele insiste, você tem que ter o profissionalismo e dizer, eu lamento muito, mas eu não vou poder cumprir a sua ordem, porque vai ser o meu CPF que vai estar exposto. Então proteja-se. Proteja-se na legislação que estiver em vigor. Dá-te tudo. Fundamente a sua decisão naquilo que está vigindo no momento, porque daqui a pouco cai. Já é uma outra legislação. Perfeito. Eu vejo agora a própria Polícia Federal, o próprio Ministério Público, TCU, TCE, TCM, cobrando coisas de gestores hoje, que eles não têm acesso nem ao arquivo. E o que vai acontecer? Isso. Então você tem que se proteger. Tudo que você tem que mandar, não mande por WhatsApp, mande por documentos e fique com a sua cópia. Perfeito. Proteja-se. Não espere que amanhã você pode estar do outro lado do balcão com um gestor que é oposição ao que lhe nomeou. E aí o que vai acontecer? A corda vai quebrar novamente, como sempre, no mais fraco. Maravilha. Então, a dica que eu dou é exatamente essa. Eu já presidi a Assembleia por 4 mandatos.
e me preocupei muito com isso, e preocupei toda a minha equipe com isso, para se proteger. Muitas dúvidas. Sabe o que um Tribunal de Contas diz? Eu não sou um órgão consultivo. E quando ele diz que ele não é consultivo, ele diz: olha, faz, depois responde. Se ele lhe desse pelo menos o suporte de dizer, nesse momento, o que você deve fazer é isso. Ainda que lhe contrariasse, você diria: não vou fazer porque eu sei que mais tarde vai trazer problema. Mas eles não querem se comprometer. Isso. Eles não querem te dar uma consulta prévia. Então, já que isso não é possível, e se o seu chefe lhe mandar fazer coisas que você não tem proteção, é melhor você não arriscar expondo o seu CPF, seu futuro. Ótima, Porque ótima. amanhã, por exemplo, eu questionei muito, sobretudo o Tribunal de Contas do município. Por quê? Porque eles não tinham prazo, não tinham prazo, nem o TCE tinha prazo para julgar uma conta. E quando um gestor, quer presidente de Câmara, quer prefeito, quer presidente de Assembleia, quer governador, quando eles saíam do mandato, eles não tinham sequer direito a uma audiência nesses tribunais. Então hoje são 5 anos. Se eles não julgarem 5 anos, acabou, arquivou, morreu. Então, nesse período que agora está em vigor de 5 anos, você tem que tomar toda a precaução. Verdade. Olha, alerta a todos que estão ouvindo, atenção nesse ponto, atenção. Mais difícil do que ser gestor é ser ex-gestor. Mais difícil do que ser. Eu falei isso agora. Deputado, é interessante como a gente converge nos pensamentos. Eu falei isso na semana passada, na Convenção de Contabilidade da Paraíba, exatamente isso. E teve uma frase que eu acho que vem ao encontro bem do que o senhor falou: é melhor errar dentro da lei do que acertar fora dela. Ah. Se for para errar, erre dentro da lei, porque acertar fora dela, eu não tenho mais escudo. Olha, quando eu fui administrar a Assembleia como presidente, eu sempre fui empresário. Então, qual era a minha lógica como empresário? A minha lógica era a lei do custo-benefício. Mas ela não se aplica no setor público. No setor público, o seu teto é a legalidade. Você tem que ver custo legal, não é custo-benefício. Você pode ter um produto, um serviço bem melhor e bem mais barato, mas se aquela empresa não estiver habilitada, não estiver em condições, não faça negócio. Não use a sua boa fé como um escudo protetor, porque ele não vai lhe garantir. Isso acontece nos inventários patrimoniais. Inventário patrimonial, o Baby Casp sabe disso, a gente é procurado constantemente, não é isso, Baby? Sim ou não? Direto, quase Direto. todo dia. Não, eu falei para ele falar sim ou não, porque ele tá balançando a cabeça, só que tu não aparece. Então a gente é sempre procurado para fazer inventários patrimoniais. Só que inventário patrimonial tem um pequeno detalhe. Ele é feito através de licitação, obviamente. E os requisitos, eles são muito baixos, então qualquer um pode concorrer. E o que a gente vê de empresa fazendo péssimos trabalhos, a gente tem agora um caso que está inclusive entrando como cliente de consultoria nosso agora, um órgão federal, gastou 1,5 milhão na contratação de um inventário, que a empresa começou a fazer, no meio do trabalho eles tiveram que cancelar, porque estava fazendo tudo fora das regras contábeis, totalmente fora. E aí estão nos contratando em consultoria para treinarmos 100 servidores, para que 100 servidores possam fazer, o que é sempre o que nós fazemos no dia a dia. O que acontece? Por que eu estou trazendo esse exemplo? O inventário patrimonial, se vai contratar, tem que fazer um bom TR, um bom termo de referência, tem que colocar limitações. Porque tem empresas já especialistas para entrar, ganhar a licitação e fazer mal feito, entregar, se o órgão não quer se incomodar, ele aceita, para inglês ver. Agora, se ele realmente quer ir à frente, mas ele também tem medo da responsabilização. Então, esse é um caso. Mas só complementando, hoje a nova lei de licitação que está em vigor, ela já protege contra aquelas propostas inexequíveis. Então o Exatamente. cara põe um preço muito aquém do mercado, na ideia de que mais avante ele poderia propor um termo de aditivo, Isso, e hoje isso é vedado. é verdade. Então, são eliminados num pregão muitas empresas que dão um preço com qualquer centavo abaixo do mínimo exequível. É verdade. Então, vai concorrer no menor preço, mas o menor preço que tenha condições de executar com alguma remuneração para o fornecedor, quer de serviço, quer de produtos. Então, lamentavelmente,
uma pessoa que não esteja atualizada com a legislação, ela nem tem como se proteger. Eu estou enfatizando, É isso. proteja-se. Mas se você não sabe se proteger, evidentemente que você vai estar aquinhoando para você uma herança maldita. É isso aí. Lá na frente você vai dizer: "Meu Deus, o que é que eu tinha que me meter nisso?". Então, Palavra de é uma vacina. sabedoria, palavra de sabedoria. Atentem-se a isso. Palavra de sabedoria, de experiência prática, de vivência, um homem sábio. Se nós pudéssemos, agora chegando na nossa reta final, para a nossa audiência se proteger de uma forma segura, nós poderíamos dizer que treinar equipe, criar normas internas e ter uma boa consultoria seriam bons pilares? Isso é fundamental, mas não basta. Isso é fundamental, mas se você não tiver esses fundamentos, você nem saber o que fazer deve. Mas às vezes, você mesmo com conhecimento de causa, estando atualizado com toda a legislação, você vai tomar uma decisão política. Quando você tiver que ou avalizar uma decisão ou tomar a decisão, você tem que fundamentar a sua legislação. Daí a importância do que você falou, que é o conhecimento, se aprofundar, saber da atualização do que está em vigor, assistir podcasts que podem resumir cursos longos que vão lhe dar cada vez mais consistência. Então, numa gestão pública, sempre tem o fator político. E é para este fator político, que é um complemento, só que é um complemento onde entra a sua assinatura, o seu CPF, Perfeito. e você tem que tomar muitas vezes uma decisão. E eu lhe digo sem medo de errar. Diogo, eu te digo, se um executivo, um gestor disser para você, contador, você que está trabalhando na burocracia, você que é chefe de licitação, você que participa de algum setor que precisa dar esse respaldo, se você não tem respaldo, você não deve. É melhor você entregar o lugar. É melhor você dizer: "Olha, o meu limite para agir é a legalidade, não passe disso". Eu tinha um procurador-geral, foi ele quem me ensinou isso. Ótimo, O nome dele, ótimo. Frederico Coelho de Souza. Ele era um homem muito renomado, inclusive o nome do fórum daqui de Belém é Daniel Coelho de Souza, que era o pai do doutor Frederico. Ele disse para mim: "Carmona, eu vou ser teu procurador-geral na Assembleia Legislativa. Eu só tenho uma condição para cumprir esse papel, aceitar o teu convite". Eu, naturalmente, indaguei: "Qual?". Ele disse: "O meu teto é a legalidade. Se tu quiseres fazer alguma coisa, me dá um tempo que eu vou estudar a legalidade. Se eu encontrar fundamentos que te protejam e protejam o meu nome, meu CPF, eu vou te apresentar a sugestão. Se não, eu vou pedir para te rever a tua orientação". Então, eu recomendo Isso é um ensinamento de ouro. isso. Estude, porque se você não estudar, você nem vai saber se está certo ou errado. Nem vai poder argumentar. Porque quando você se protege, você está protegendo o gestor. Quando você não se expõe, ainda que ele não goste na hora, é igual remédio é amargo, mas o efeito, a eficácia compensa o amargor. Então, tome uma decisão, não se deixe impressionar pelo momento, por aquela pressão. "É para fazer!". E você diz: "Mas e o meu CPF? E a minha família?". Porque hoje, lamentavelmente, quem não pensou nisso está arrependido. É verdade, é verdade. Olha, dica preciosa, dica preciosa. Eu ministrei recentemente uma sequência de treinamentos para a AGU, Advocacia Geral da União, e eu me lembro de um aluno perguntar o seguinte: ele falou assim: "Professor, se hoje eu sair do meu cargo, eu respondo pelo quê?". E eu respondi enfaticamente: "Responde por tudo que tu fizeste, pelo que não fizeste". Agora, como você vai responder é o fundamental, que é o que o senhor falou. As documentações, os processos, as cópias
estando com elas de algumas decisões, principalmente aquelas mais polêmicas, políticas, e que saem, obviamente, do âmbito normal. Isso acontece. Eu treino tribunais de contas do Brasil inteiro já há muito tempo. E os auditores, o que nos falam é que cada vez mais as técnicas de auditoria estão mais avançadas, os sistemas estão mais evoluídos. Então, se o gestor acha que porque ele atuou daqui a pouco 10 anos atrás e reassumiu um cargo agora, vai ser do mesmo jeito, não, não é mais. E eu vou aproveitar, se você me permitir, Por favor. tome cuidado com a herança que você vai receber, porque muitas das vezes foi tomada uma decisão errada quando você sucede uma outra gestão que já se foi e tem coisas em aberto. Cuidado para você não assumir Exatamente. erros do passado, porque se você endossar no presente uma decisão do passado, é você que vai responder. Então, a prudência dá que você, como disse o Diogo, você seja responsável pelos seus atos e faça com muita cautela e conhecimento. E para isso tem técnica. Essa data de corte, ela tem técnica. Na gestão patrimonial, é fundamental que nós tenhamos um bom inventário. Entrou, verifica o que tem de bens. Porque, olha, a partir de agora eu assumi isso aqui. Ah, mas a outra fez inventário quando terminou. Mas isso é o que eles estão dizendo. Quero saber o que a minha administração confere a partir de agora. E diz, olha, a partir de agora eu estou administrando esses 50 mil bens, 100 mil imóveis ou 1.000 imóveis, isso que me dá um total de 2 bilhões de reais, por exemplo. Então, eu sou responsável por isso. Se eu não faço isso, daqui 2 anos, eu vou ser responsabilizado por extravio de bens que ocorreram em gestões anteriores. Então essa data de corte ela é fundamental, da troca de mandato, da troca de gestão, que é o que a gente recomenda, o inventário bem feito, termos de responsabilidade atualizados. Ou seja, eu brinco nas palestras, deputado Carmona, é o kit Durma Bem Gestor. E é fácil de fazer, mas eu preciso falar com a linguagem política para aquele gestor. Eu falo que são 3 linguagens que eu tenho que atuar com essas pessoas, e isso é necessário. Eu preciso atuar com o administrador na linguagem técnica, eu preciso lidar com o agente político na linguagem política. O político ele não quer saber da questão técnica, ele quer saber do ganho político. Então a gente fala da força que ele vai ter, principalmente com os outros órgãos, o fortalecimento, e eu tenho que ter a linguagem do CPF, o individual. Olha, você vai pagar o preço. E muitas das vezes o gestor, ele é um agente eminentemente político, Uhum. ele não conhece, Exato. ele é refém do conhecimento de um bom contador, de um bom procurador, ele fica ali à mercê, e você não tem que se inibir em querer que o político entenda daquilo que é técnico. Exato. Apesar de ser um corpo, a gestão política e técnico para caminhar, também para recuar, porque às vezes quando a gente fala em 2 pernas, a gente só pensa que é para frente, não, vai para trás também, vai para um lado, vai para o outro, tem que se esquivar, tem que ter habilidade. Então, muitas das vezes o gestor, ele é um cara correto, ele é um político sério, só que ele não tem o conhecimento da causa. Perfeito. Então, previna-se e seja o mais útil possível para o gestor, que está refém do seu conhecimento. Quanto mais treinamento uma pessoa tem, mais habilitada ela está. Vou parafrasear não sei se está encerrando já o tempo, mas eu vou dizer, sabe por que que o cristianismo chegou até os nossos dias, começando com um homem, com Cristo? Porque Cristo, ele tinha 12 discípulos. Ele gastava 80% do tempo dele com esses discípulos e 20% com o povo de um modo geral. O que aconteceu? Ele se reproduziu em 12. Já não era mais ele. O apóstolo Paulo chegou a dizer: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Ele cresceu tanto, ele conheceu tanto quem era Jesus, que ele confundia o que ele gostava, o que ele não gostava, o que ele fazia com o que ele não fazia com Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Que você tem que realmente conhecer a sua equipe, saber o potencial dela, passar para ela exatamente como é
o seu modus operandi dentro da legislação, dentro da legalização. Então, quanto mais você treinar, Jesus treinou muito e treinou pessoalmente, discipulou um a um. Então, gaste tempo com a sua equipe, ensine a sua equipe, ensine a ela a lhe proteger de algum descuido, de algum momento emocionalmente mais frágil, em que você cede quando não poderia ceder. Então, o cristianismo, em qualquer situação, é sempre uma inspiração muito grande para todos nós. Maravilha, maravilha. Nesse momento, eu não me dirijo mais ao deputado Martinho Carmona, mas ao pastor Martinho, que é um homem iluminado, um homem que daqui, inclusive, ainda tem um culto, né? Vai ter um culto ainda hoje, vai pregar. E eu me dirijo agora a esse pastor, um homem que eu admiro, um homem que eu tenho o privilégio de, ainda que por pouco tempo, mas conviver. Quero que estreite mais, porque é um homem que eu admiro. E eu queria lhe perguntar, perguntar não, lhe fazer um pedido. Dê uma mensagem final àqueles que nos ouvem, uma mensagem de esperança, de fé, para que todos possam sair desse podcast renovados, como eu estou renovado. Eu que agradeço, Diogo, a oportunidade de estar aqui ao seu lado, uma pessoa que também eu admiro demais, sei dos seus princípios cristãos, da sua lealdade para com todos os seus alunos e clientes, e isso é uma coisa que faz a diferença. O que eu queria dizer é que o Senhor Jesus é um pastor, e na condição de pastor, ele é protetor. Então, quando você tiver que tomar uma decisão, sempre na vida nós vamos estar em bifurcações. Fazer o que queremos ou fazer o que devemos. Quando você faz o que quer, depois vem a conta para você pagar. Quando você faz o que deve, daqui a pouco vem o galardão, a recompensa pelo dever cumprido. Então, tenha Jesus como aquele que vai te livrar. Ele vai te dar o livramento de um mal que está tentando te assaltar. O inimigo, ele o tempo todo arma armadilhas, coloca casca de banana. Mas, nesse caso específico, você, com conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele instrui. Então, que o Senhor Jesus possa te dar coragem para tomar sempre a decisão de cumprir o dever. Ainda que naquele momento de custe caro, que seja difícil, constrangedor e inibidor, mas quando você faz o que deve, dentro daquilo que é legal, pode ter certeza que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Fica na paz, porque Deus sempre sabe o que faz. Amém, amém. Deputado, pastor, meu amigo, muito obrigado. Uma honra recebê-lo. Ensinamentos valiosos. E é isso, gente. Encerramos aqui mais um Pode Tombar. Siga-nos, se inscreva no canal. Nós estamos no YouTube, no Spotify e, obviamente, no Instagram. Espero que você tenha gostado, o tanto quanto nós aqui estamos engrandecidos, né, equipe? Foi grandiosa essa entrevista. Foi um ensinamento. E tudo isso para que você evolua na sua gestão patrimonial e na sua vida. Que Deus o abençoe. Nos vemos no próximo. Um abraço. Tchau.